Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de Postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de Postos Mariana. Vem pra cá. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 13 de junho de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo e você pode acompanhar as imagens deste programa agora lá no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa vai estar editado em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. Amanhã, parte do conteúdo produzido aqui hoje no programa também vai para o jornal Folha da Manhã impresso, os destaques principais, as informações, tudo. Você pode acompanhar amanhã, sábado, o jornal Folha da Manhã bem cedo nas bancas e nas casas dos assinantes também. Além dos aplicativos de rádio, o próprio aplicativo da Folha FM também tem a Alexa, é só dar o comando, Alexa, ouvir Folha FM. Então, fica com a gente aí, porque a partir de agora começa mais um Folha no Ar. Vamos às principais informações desta manhã e a gente começa com a previsão do tempo. Conforme previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia, noite fria, 14 graus registrados aqui na área central da cidade, pelo menos até o momento, uma das mais frias do ano. E a previsão é de que continue assim para os próximos dias. Hoje e amanhã tem também essa previsão aí de 13 graus de mínima na noite de sábado para domingo. E aí, a noite de hoje para sábado, 14 de mínima, 23 de máxima. Já no domingo, com o tempo nublado, o tempo também fica frio, mas a temperatura sobe um pouquinho mais, chegando aí a mínima de 15, máxima de 25. Nesses dias não tem previsão de chuva, conforme o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia. São 7h04 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa pauta de hoje, a nossa conversa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Já já nós vamos conversar com o Tiago Virgílio, ex-vereador, presidente do Podemos em Campos e pré-candidato a deputado estadual. O Tiago Virgílio vem para fazer aí uma avaliação, entre as conversas que vamos ter aqui, uma avaliação desses 6 primeiros meses do governo Vladimir,
o papel dos Bacelar, Garotinhos e do Podemos, que ele é o presidente em Campos, no pleito estadual de 2026. E, por fim, vamos pedir ao Tiago para fazer uma projeção das eleições a presidente, governador, senador e deputados aqui do estado do Rio de Janeiro, da nossa região, enfim. Tiago, já vamos poder conversar bastante aqui nesta manhã, mas de antemão, obrigado pela sua presença. Já vamos trazer o seu bom dia. Deixa só a gente fazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br e a gente começar esse papo aqui, essa conversa. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem com a vacina, inclusive contra a gripe para idosos. A diferença dela para a influenza comum, né, para todas as faixas etárias, é que ela tem um poder maior de duração. Ela dura um pouco mais, né, então tem um prazo maior aí de proteção para você que é idoso. Aproveite. Passe na vacina Plínio Bacelar. Rede Mariana de Postos de Combustíveis, compromisso, qualidade e compromisso com você. E Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Vamos lá, nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, Campos lidera ranking de ocorrências por furto de cabos de rede elétrica. Que coisa, hein? No Rio de Janeiro, por exemplo, o crime registrou uma alta de 142% em relação ao mesmo período de 2024. Marcelo Féres e Doutor Maninho assumem mandato na Câmara. Eles ocuparam as vagas deixadas por Leon Gomes e Fábio Ribeiro. Ainda, a mulher é presa após tentar furtar celular no mercado municipal de Campos. Ressaca com ondas de até 2,5 metros atinge o litoral norte fluminense. Interasa 2025 mobiliza a comunidade escolar em mais uma edição. O evento do Colégio Asa reforça o papel do esporte na formação integral dos alunos da instituição. Ainda, com ida de Marcelo Féres para a Câmara, Tânia Alberto assume a educação. Trezena de Santo Antônio celebra o padroeiro de Guarulhos. E ainda, após 26 anos, homem que matou e ateou fogo no corpo da ex é preso. Está aqui no portal folha1.com.br. Sub-20 do Goitacás vence Macaé por 2-1 em jogo no Arizão. São essas algumas das manchetes. Tem uma manchete aqui interessante, só para reforçar aqui também o nosso apoio, o apoio do Grupo Folha da Manhã. O Asilo do Carmo realiza o seu tradicional arraiá neste sábado. Então, interessante aí você participar. A festa junina é uma das maiores de Campos. Terá show com Gabriel Ferrari e Cowboys do Forró. Então, é nesse final de semana agora, neste sábado, tá certo? No Asilo do Carmo. 7h08. Meu caro Tiago Virgílio, bom dia, obrigado pela sua presença, bem-vindo aqui a esta bancada do Folha no Ar mais uma vez, é um prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia, meu amigo Cláudio Nogueira, meu amigo Luizinho, todos da equipe aí que fazem esse belíssimo programa Folha no Ar, e um bom dia muito especial também para todos os ouvintes aí, para todo mundo que está acompanhando o Folha no Ar pelas redes sociais, pela rádio. Bom dia. A alavanca tá aí? A alavanca no canto. Aí no canto. Legal. Bom, deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa nessa bancada com a gente. Semana muito produtiva, muito boa. Aloysio, bom dia, bem-vindo. Sempre bom poder contar contigo aqui nessa bancada. Bom dia. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Tiago. Vamos poder conversar um pouco nesses 3 próximos blocos sobre política, né? Governo. Bom dia, sobretudo, você que nos ouve, nos assiste aí por streaming, em Facebook, em Instagram, pelo YouTube.
Nosso bom dia, que a gente sempre dá aí de segunda a sexta, nesse início de jornada, aos professores, pais de alunos, taxistas e motoristas de aplicativo. Bom dia. Legal. Bom, Tiago, deixa eu abrir então essa pauta aí desse primeiro bloco, porque nós vamos ter muita análise de números daqui a pouco, e o Aloysio é especialista nisso, trará esses números aí pra gente de forma bem didática, números de pesquisa, essa coisa toda, e a gente sempre fala, né, pesquisa é aquele retrato de momento, tem gente que entende pesquisa, acha que aquilo é definitivo, e não é, depende de cada momento, mas vamos lá. Qual a avaliação que você faz como político, como cidadão, como integrante hoje, já que você é o presidente, o diretor da CODENCA, Companhia Municipal de Desenvolvimento de Campos, do governo Vladimir II, nesses quase 5 meses, 12 dias e algumas horas, né? Quase 13 dias. Qual a avaliação que você faz? E aí eu peço para que você apresente erros, acertos, o que você considera de melhor nesse Vladimir II. Então, Cláudio, a gente entende aí, né? Vamos falar dos 6 primeiros meses agora, como vocês colocaram, do governo Vladimir II, mas é importante a gente rapidamente fazer só um resumo do primeiro mandato do prefeito, né? Da maneira que o prefeito encontrou o município, com as contas, né, tudo atrasado, sem dinheiro no caixa. O prefeito ele consegue ali, através da sua articulação, né, ele sai da cadeira, ele começa a ir para Brasília, ir para o Rio de Janeiro, começa a se articular e conseguir aí, através dessa articulação, vir colocando as contas em dia, principalmente do servidor que tinha 2 folhas atrasadas, e aí ele consegue vir trazendo benefícios para a nossa cidade, colocando as obras necessárias que precisavam, né? O município estava há muito tempo sem ver uma obra, muito mal, não via nenhuma uma pequena reforma. E aí o prefeito conseguiu arrumar a casa, as eleições aí, né? Como a gente sempre fala, as urnas falam, e as urnas disseram que aprovaram o governo dele com uma vantagem aí, né, histórica. E nesses primeiros 6 meses do governo, é natural que a gente tenha mais um cuidado, o prefeito vem adquirindo mais experiência, a equipe aí que estava no governo, eu estou no governo tem 4 dias hoje, mas 4 dias que eu estou aí diretamente no governo, né? Estava nos bastidores, sempre ajudando quando chegava esse pedido de ajuda para a gente reunir, para a gente poder indicar. Então, nesses 6 primeiros meses, a gente vem tomando algumas medidas duras, mas que necessárias, mas que político nenhum também gosta de ter que tomá-las, mas são necessárias. O Vladimir vem com muita responsabilidade, tendo que tomá-las, conversando, dialogando com a Câmara, com o grupo político, com os vereadores, com os secretários. E a gente sabe que muita gente não entende, né, de alguns cortes que o prefeito tem que fazer, mas são necessários. A gente não pode ter responsabilidade. Se o prefeito fosse responsável, né, o prefeito, vamos dizer, aí numa possível saída do prefeito agora no próximo 4 de abril, ele não tomaria a atitude que teria que tomar agora. Mas não, com muita responsabilidade, ele vem matando no peito e ele vem fazendo o que tem que fazer. Também a gente sabe aí que a gente vem enfrentando aí essa questão do governo do estado, que não vem repassando aí, né, a verba da saúde, né, que é do confinamento da saúde. Ano passado teve que entrar, em 2024, se não me engano, teve que entrar na justiça para poder reaver o que era de direito, mesmo assim não foi o que teria que vir. Esse ano, né, a gente está vendo aí, era para vir mais de 200 milhões, foi publicado, Diário Oficial do Estado, 63 milhões, que não entraram nos cofres da prefeitura. No mesmo Diário Oficial a gente acompanhou ali mais de 200 milhões para São Gonçalo. Então isso tudo aí vem atrapalhando um pouco aí também
esses primeiros meses aí, porque é saúde, né? Uma área muito sensível, uma área que o prefeito tem muita preocupação. E aí vem aquela questão dos repasses com os hospitais filantrópicos, né? Com os convênios que tem. E a prefeitura vem sim fazendo o seu repasse que tem que fazer. Só que o problema é que vem para a prefeitura o do Estado, e do Estado o prefeito também faz para as entidades. E aí a gente vê aí algumas crises, estamos vendo algumas reuniões de alguns hospitais aí, cobrando uma coisa que, infelizmente, não cabe ao prefeito, cabe ao Estado. E a gente vê hoje a Câmara até tentando aí se mobilizar, aí, pedindo agenda ao governador, algo assim, muito estranho, né? Nós temos aí 4 deputados estaduais na região aí, e os vereadores tentando uma agenda para poder entender com o governador, para tentar entender o que vem acontecendo, por que não chega esse repasse aí da saúde, que é tão importante, que não atende só a cidade de Campos, mas toda a região. Então, são assim, esses 6 primeiros meses, infelizmente, estão um pouco conturbados por conta dessas questões, que eu quero acreditar aí, eu não quero acreditar, na verdade, que seja por alguma questão política, que estão querendo antecipar aí o pleito de 2026, assim, porque não está fazendo mal ao prefeito, né? Se for esse pensamento que estiver em jogo, estou muito equivocado, porque não está fazendo mal ao prefeito, está fazendo mal à população de Campos. E aí o prefeito, por conta desses não repasses aí do Estado, não só na saúde, mas em outras áreas, está tendo que tomar algumas medidas duras, né? Outras, né, que muita gente vem falando aí também, é sobre o TAG. O prefeito vem fazendo alguns cortes. As pessoas precisam entender que se não fosse através de um TAG, que Campos foi o único município que conseguiu, né, conseguir aí assinar esse termo de ajustamento de gestão, no dia 1º de janeiro estariam todos os RPAs na rua. Como aconteceu isso aí em todos os municípios. Mas, graças a Deus, Campos foi à frente, se precaveu, e aí a gente conseguiu manter aí. Temos esse prazo para cumprir até em abril, né? Em abril nós temos 10 meses praticamente para a gente cumprir esse prazo aí. Devagarzinho a gente vai conseguir aí fazer licitações para poder terceirizar, né? Questão do RPA, que eu acho importante também, porque questão do RPA, de não ser legal, né? E a gente vem conseguindo só manter através do TAG, através desse acordo, a gente vai dar dignidade para as pessoas também que vão colaborar para tocar a máquina pública, tendo os seus direitos ali, carteira assinada, através de empresas terceirizadas, que a gente deve estar começando já preparar licitações para a área da educação, que deve começar pela área da educação. Então, assim, são algumas medidas aí, mas é para arrumar a casa. No início, quando o prefeito precisou tomar umas atitudes duras, no início do primeiro governo, muita gente criticou. Mas lá na frente, o prefeito mostrou que estava certo, que foi correta as atitudes que tomou, e aí a gente conseguiu aí trazer essa quantidade de obras aí, de melhoria para a população. A entrega foi muito grande. Eu acredito que vai ser assim também no segundo governo, independente do Vladimir sair no dia 4 de abril ou continuar. Tiago, Nogueira não fiz o cabeçalho da pergunta, mas nota de 0 a 10 para o Vladimir 2, e por quê? Eu acho que é o 8, né? Eu daria uma nota 8 para ele. E o motivo é por realmente estar ajustando a casa. Era a mesma nota que eu daria nos 6 primeiros meses dele lá no Vladimir 1. Mas logo nós vamos estar dando um 10, se Deus quiser. Porque eu acredito aí na experiência que o Vladimir... Assim, o jeito que ele pegou a cidade, foi um momento muito pior do que a gente está vendo. O pior já passou. Agora, as medidas duras têm que ser tomadas. E a gente, lembrando sempre, a gente está aqui trabalhando para seguir o TAG. Não adianta deixar para 4 de abril para resolver. Já 4 de abril tem que estar resolvido. E a gente precisa vir devagarzinho fazendo o que precisa ser feito. Então, só não dou um 10 para o prefeito por conta disso aí. A gente entrevistou aqui, Nogueira e eu, na quarta-feira, o Murilo Diegues. É empresário, né?
ex-presidente da Cidade Campos, participou do governo Garotinho 1, né, o primeiro governo Garotinho em Campos, um destaque, colunista da Folha, teve durante alguns anos o Instituto Pro 4, né, então um especialista em pesquisas. Ele ressalvou, Thiago, que a gente não tem pesquisa hoje para falar isso. A gente veio de uma eleição, só houve mais de 20 pesquisas de campos, né? Então, é número com critério estatístico, né? A impressão do eleitor do governo. Da eleição para cá, a gente não tem isso. Né? A gente não tem, que eu saiba, nenhuma pesquisa, né? Mas o Murilo falou, e parece, pelo menos assim, não há pesquisa, portanto, é só uma impressão, né? Não é um fato estatístico. Mas parece ser, pelo menos assim, isso parece correr entre a população que Vladimir hoje não tem a mesma aprovação que tinha quando foi reeleito. Você concorda com essa análise de Murilo? Sim ou não, e por quê? Então, eu acredito que nesse momento, realmente a popularidade dele, essa questão da aprovação, vai se colocar uma pesquisa, realmente vai dar essa diferença do que falou as urnas, né, para hoje, como muita gente fala, se a eleição fosse hoje. E aí não tem como dar ter a mesma aprovação mediante tudo isso que vem acontecendo. O Estado não faz o repasse, a gente tendo que tomar medidas duras em relação aos RPAs, e quando não vem a verba da saúde, o prefeito tem que tirar de algum lugar, de um planejamento que tinha sido feito, e aí é claro que na ponta vão sentir, não tem outro caminho, vão sentir, e daí sim vem a aprovação. Mas é o que eu venho dizendo, concordo, mas é um momento hoje, a política é muito dinâmica, Vladimir é um cara com muita disposição de trabalhar, já tem algumas agendas aí para Brasília agora no final de junho, porque daqui a pouco também entra em recesso, a gente sabe disso, mas toda vez que o prefeito vai a Brasília, ele traz novidades boas para a nossa cidade, conseguiu ter nas idas ao Rio de Janeiro, né, ao Palácio, também vinha trazendo muita coisa boa através da articulação dele, e aí de repente a gente não consegue mais ter diálogo com o governador passa a não atender o prefeito Vladimir Garotinho, se é sob orientação de alguém, se é por medo, a gente não sabe, mas o fato é que ele não atende um prefeito que foi leal a ele nas eleições, chegou um momento, teve um desgaste até com o pai, quando o pai colocou a questão de repente, a possibilidade de vir candidato a governador, e aí ajudou muito, mas o prefeito também fez por onde. Não teve uma inauguração que o prefeito deixou de agradecer, de falar, de apontar, como muitos querem dizer, o Vladimir hoje aí está fazendo as coisas do governo do Estado. Foram convênios que aconteceu no Estado inteiro, e Vladimir, então, não há que se falar que parou de ajudar porque foi ingrato, não, pelo contrário. E nas urnas, o prefeito também deu a resposta, né? Ou eles vão achar que não foi o nosso grupo que encabeçou, né, e deu todas as condições para o Cláudio Castro ter a votação que teve em Campos. Então, hoje eu concordo aí com o Murilo, que o momento hoje é diferente do que estava, né, inclusive no 6 de outubro, dia da eleição, mas é por conta de todas as questões aí que vem acontecendo. Não tem como manter o mesmo número de aprovação, e a população está sentindo isso na frente. Mas agora é trabalhar muito para a gente poder colocar no rumo certo aí, após essas atitudes. E é o que eu falei com o prefeito essa semana, na semana passada, antes até da reforma administrativa. São nesses momentos, Luizinho, que a gente começa também a entender o seguinte, é a hora de separar, quando vem, né, o barco dá uma balançada, a gente começa a separar os amigos, né, aquelas pessoas que querem realmente ajudar o prefeito a ajudar a cidade de Campos, dos aliados. Quando tá bom, tá todo mundo ali junto, tá todo mundo dizendo que colaborou para a sua parte. Hoje, quando as coisas, o barco dá uma balançada, cai tudo na conta do prefeito.
prefeito. E a gente vê muitas das vezes, vimos algumas vezes, aqui eu vou preservar o nome de alguns colegas aqui, mas que quando o barco dá uma balançada, o cara dá umas comidas junto, começa a inventar um problema particular dentro da família, precisa se ausentar um pouco. E aí, quando a coisa melhora, já deu tudo certo lá, estou aqui à disposição, prefeito. São coisas assim que eu não concordo. E mesmo de fora, quando eu fiquei de fora nesses 4 anos e meio aí, eu cobrava do prefeito ver isso aí, pede para colocar a cara na reta, tem que defender. Não é defender inventando, não é defender com mentiras, é falando a verdade, é falar o que vem acontecendo. O prefeito precisa estar sempre reunindo com os seus secretários para colocar a verdade, o que está acontecendo, e que os secretários, as pessoas que fazem parte do governo, mediante aquela informação, vão lá e levem isso para as pessoas também. Porque senão foi o que Claudinho brincou no início, em off aqui. A mentira contada, né, 1000 vezes, ela pode virar uma meia-verdade. Então, eu sou um crítico ferrenho em relação a isso aí no nosso grupo político, porque muitas vezes a pessoa sabe do que está acontecendo, é verdade, e não quer colocar. Isso também serve para a Câmara. Alguns também, vereadores também, que detêm informação, o prefeito reúne com a base, e muitas das vezes, eu não falo para falar na tribuna, não. Às vezes a pessoa não gosta muito de falar na tribuna, mas usa suas redes sociais, quando reunir o seu grupo, passa a realidade, e não deixar cair só na conta do prefeito. Então, mas eu concordo com o Murilo. Tiago, muito se fala também, se comenta, até porque a gente não tem acesso a esses dados, tem o portal da transparência, mas pelos comentários é que gastou-se muito, gastou-se errado, ou não houve uma gestão mais controlada. Chegou-se até a comentar em erros técnicos, e aí transfere a responsabilidade para outra parte da gestão nesse governo Vladimir I, e por isso esse aperto financeiro hoje que você já traz aqui, colocando muito na conta do governo do Estado, e admite também que lá no começo o governo do Estado foi importante. O que de fato você pode e consegue afirmar, né, sobre essa questão dessa gestão do final do Vladimir I para esse início de Vladimir II e esse aperto, né, que a gente está passando aí, eu diria assim, acho que eu posso classificar assim como um aperto financeiro? Então, Claudinho, assim, como eu disse, né, eu fiquei nos bastidores, então assim, existem muitas informações técnicas que a gente vai começar agora, que eu preciso agora entender, né? Nós vamos ter a primeira reunião com o controle e a procuradoria do município na semana que vem, já tem uma reunião agendada com o prefeito, para a gente poder entender o momento atual de toda essa questão orçamentária do atual, né, agora dos 6 primeiros meses, do que faremos nesses próximos 6 meses, né, no segundo semestre, e ali nós vamos estar entendendo melhor se tem alguma coisa, que a gente ouve falar muito isso aí, mas de concreto eu não posso passar uma informação que eu não tenho certeza, mas muita gente fala, foi algum erro da controladoria do município no final do ano, no último ano, né? A gente sabe que o último ano fiscal é o mais difícil de ser fechado, né? Os primeiros não, porque você está dentro ali, o último que é o mais complicado, porque o primeiro, às vezes, você tem ali alguma questão que você consegue, né, deixar para o próximo ano, né, fiscal, que estou dizendo, e o último tem que fechar, não tem jeito. E aí o último ano, como todos sabem, você precisa fechar até o dia 10 de janeiro. Ele não fecha dia 31 de dezembro. Então a gente viu aí, acompanhou pela mídia, muitos blogs aí, até ligado à oposição, trazendo essas informações. E aí, por conta disso, o prefeito teria que estar tendo que tomar algumas medidas duras no início. Pode ter alguma coisa ali? Pode. Eu não tenho como afirmar. Mas eu tenho certeza que esses não repassos, inclusive, do ano passado, que ainda o governo do Estado deve do ano passado, a gente... eu tenho certeza que é um desses motivos que a gente está tendo que dar uma segurada, que teve que dar uma segurada nesses 6 primeiros meses. Não sei se a gente consegue já soltar alguma coisa nesses próximos 6 meses. Ô, Thiago, Vladimir esteve aqui nesse programa, falou desse
desse atraso de repasses, né? E parece até que isso ecoou fora de campos, porque o que o Vladimir disse no programa, a Berenice Seara publicou, acho que o Vladimir falou na sexta, a Berenice Seara publicou na segunda-feira, né, os números que o Vladimir deu aqui. Sobretudo, como você frisou, e ele também, na saúde, né? O quanto isso emperra, é capaz de emperrar a administração, e assim, você não deu nome aos bois, né? Mas você crê que isso seja, porque até o presente momento, pelo menos, pode mudar, né? Até as convenções, nada é definitivo, né? As convenções vão ser lá para julho, agosto, ano que vem. Ou você acha que isso se deve ao fato de que Vladimir não manifestou apoio, inclusive manifestou publicamente que não vai apoiar Rodrigo, o governador? Então, Luiz, assim, é difícil para a gente acreditar que por questões políticas, eleitorais, tentando aí antecipar o pleito de 2026, é difícil. Eu tenho uma dificuldade muito grande de acreditar que Cláudio Castro, né, sob orientação, de repente, aí do presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, estaria, olha, não façam os repasses que tem que fazer para o município de Campos, até eu ter uma conversa, um jantar, que não aconteceu, um café com o Vladimir, para a gente poder falar de 2026, saber se eu vou ter o apoio dele. E se caso eu não tenha, a gente não vai repassar para Campos. Então, assim, um troço meio absurdo demais para acreditar, um absurdo demais, porque é prejudicar uma... É o que eu falei no início, não é prejudicar o prefeito Vladimir Garotinho, prejudicar a população de Campos, onde ele tem a família dele aqui, o Rodrigo. Então, não acredito que seja isso, né? Apesar de muito ter se falado em relação a isso. E esse dia eu tive vontade de perguntar ao prefeito, por que o senhor não fala com o Cláudio direto? Ele falou, para Cláudio não me atende. Falei, mas liga lá para o gabinete, marca, mas pede uma agenda. Pessoal, rapaz, ele não me atende. E aí, por outras fontes, eu soube que ele está impedido de atender o prefeito Vladimir Garotinho, porque traria algum problema com o presidente da LERJ. É algo também que é difícil de entrar na minha cabeça. Acho que o homem público que tiver com esse pensamento, entendeu? Nem a cidade dele, a cidade do presidente, eu não quero acreditar nisso. Mas é claro que tudo isso aí vem influenciando, que é no governo da saúde. O prefeito tem que tirar de uma outra área, que vai faltar. E aí tem que fazer toda hora o remanejamento que precisa ser feito. Graças a Deus, o prefeito, a Câmara aprovou um remanejamento, se eu não me engano, de 30% na época, 30% para o prefeito. E nem porque para você tem que mexer no orçamento. Não manda o dinheiro de uma secretaria, de uma parte. Tem que mexer na outra. Esse tempo todo fazendo isso, daqui a pouco, 30% que o prefeito mesmo disse que daria para trabalhar folgado, daqui a pouco ele está com problema, já não é de lastro financeiro, já não é de dinheiro. Chanceria de próprio orçamento. Aí você fica engessado realmente. Só para recapitular as palavras, na sexta-feira, dia 16 de maio, nesse mesmo lugar onde você está, Tiago, Vladimir disse que no microfone do Folha no Ar, abre aspas, ano passado, a expectativa de receita do Fundo de Saúde do Estado, a Campos, era 150 milhões. Sabe quanto foi pago? 27 milhões. Isso foi pago porque eu tive que ir à Justiça. Este ano, quer dizer, o ano presente, 2025, até agora não veio um centavo do Fundo Estadual de Saúde para Campos. Aí, 3 dias depois, né, a Berenice Seara, acho que ouviu e publicou, abre aspas, o prefeito reclama da falta de repasse do Estado ao município. Diz que a média era de 150 milhões por ano na saúde de Campos. Mas que no ano passado recebeu só 27 milhões e porque judicializou. Este ano até agora nada. Então os números serão esses, né? 150 seria o repasse anual e ano passado só veio 27 porque ele entrou na justiça. É isso mesmo? Olha, realmente ano passado o episódio foi esse, teve que entrar na justiça para receber esses 23 milhões. 27 milhões. Esse ano,
foi publicado num diário oficial 63 milhões, mas até agora nada também. E tinha um entendimento, né, até pelos números atualizados, né, e a quantidade de atendimentos que o município vem fazendo, não só para a Câmara toda a região, que a expectativa naquele dia era que publicasse aí, não sei o número exato, mas seria mais de 200 milhões. Agora, se esses 200 milhões aí já seria por conta da parte que não veio do ano passado, ou seria o entendimento que foi apresentado pela Secretaria de Saúde, pela quantidade, pelo aumento da quantidade de atendimento, seria 200 milhões já referente ao ano de 2025, eu não consigo te precisar. Eu sei que o fato a gente esperava muito que naquela semana fosse publicado mais de 200 milhões, foi publicado 63, que até agora nada. São 7h35, estamos chegando no final desse bloco. Nogueira tocou no assunto que é dificuldade financeira, né? O que se fala, né, é que o teria cometido um erro técnico, não teria sido um erro pelo que se fala, né? Um erro doloso, um erro de má intenção, de desvio de recursos. Esse é um erro técnico, né? E que se gastou por conta, né? Se gastou se teria gasto em 2024 por conta de 2025, falo em relação ao orçamentário, e isso teria colocado o governo numa posição assim de ter que segurar muito, puxar muito a rédea dos gastos. Isso é verdade? Se sim, qual o tamanho desse erro? Então, Luiz, como eu falei, eu não consigo afirmar isso, né? Dizer, a gente ouviu isso daí. Se eu negar que eu não ouvi internamente, não ouvi na rua, eu vou estar mentindo. Só que o professor Rodrigo Rezende, que era o que respondia pela parte lá, um cara muito competente, um cara que já tocou a Câmara, a gente sabe que a Câmara é diferente da Prefeitura, a Câmara é bem menor em relação à Prefeitura, de valores, de tudo, mas eu não consigo afirmar. Agora, eu posso dizer que eu ouvi que teria sido também, que teria acontecido alguma coisa nesse sentido. Eu não posso afirmar, eu conheço o Rodrigo Rezende, sei que é um cara muito competente, um cara honesto, um cara que veste a camisa, hoje vem ocupando aí, se eu não me engano, a subsecretaria de captação de recursos humanos. O cara é fera, mas pode ter errado, todo mundo pode errar, é humano. Mas não acredito que tenha acontecido algo assim para poder também dizer que o motivo foi esse. Pode ter acontecido alguma coisa ali, mas dizer que o motivo também, eu particularmente, não consigo afirmar. Tiago, mesmo perguntando nesse bloco, são 7h37, a gente vai ter que logo depois fazer com Nogueira, que honra mesmo a passagem. Agora, você falou duas vezes aí, no dia 4 de abril do ano que vem, que é a data limite, né, 6 meses antes do pleito, para quem for candidato, né, no pleito de outubro sair do cargo executivo, né? Então, o Vladimir sairia até essa data, Cláudio Castro sairia até essa data. E, logicamente, que Vladimir saindo, é difícil crer que alguém vai fazer com o Frederico o que o Rodrigo fez com o Pampolho. Toma aí a TCE e a SEDAI para sair da sessão. Então, isso não deve acontecer em Campos, né? Mas você fala assim, já para agora, para o 4 de abril, por exemplo, você está perguntando se teria possibilidade do Frederico também sair no dia 4 de abril? Não. Eu pergunto a você qual a expectativa, você que está dentro do governo Codentra, dessa transição de Vladimir para Frederico. Eu posso dizer que ela já iniciou de forma tímida, mas já começa, eu já vejo o vice-prefeito participando. Bem, eu começo a perceber isso agora, eu tenho 4 dias à frente da companhia, né? Desenvolvimento de Campos. Você comprou o governo por dentro desde sempre, né, Thiago? Mas aí eu acabo estando em algumas agendas oficiais, né, institucionais, coisas que eu não participava. A gente era mais na parte política quando eu reuni o grupo,
muitas das vezes para ser informado, algumas vezes para participar de algumas decisões. Muitas poucas vezes fui chamado para participar de decisões, mas muitas para ser informado, né? Até para unificar discurso, para a gente poder estar ali ajudando na parte política. Assim, eu acredito que deu início aí uma transição que eu vejo acontecer muito aí pela área da saúde. O vice-prefeito já vem fazendo algumas reuniões junto com a pedido, né, sob orientação do prefeito Vladimir Garotinho, e eu acredito que a tendência agora, né, porque se realmente o prefeito sair no dia 4 de abril, o Frederico precisa minimamente estar entendendo que é a máquina. É um ótimo gestor, né, na área privada aí, já comprovou isso aí, né, aprende da Coag, o cara é fera, mas a coisa pública é um pouco diferente. E eu já tive a oportunidade de estar com o Frederico, e ele falou, olha, eu preciso estar mais próximo para poder estar entendendo, né? Porque não é uma empresa que ele vai estar pegando. E a coisa pública é muito mais complexa, né? O governo Rafael achava que se pegasse pessoas que eram bem-sucedidas na área privada e trouxesse para a área pública, daria certo, é totalmente diferente. Na área privada e na área acadêmica, no caso do Rafael, né? Exatamente. E a transição não foi tão... Mas também o governo Rafael, com seus próprios erros, mas também pegou uma fasezinha de Reut, pelo amor de Deus, né? Verdade. Mas eu acho que ali o que faltou era correr atrás do dinheiro novo, como o Vladimir sempre falou. Acho que ficou muito tentando entender a máquina, passou o tempo. E aí a resposta veio. E, Thiago, essa coisa, né, de você ser petrorrentista é uma coisa muito engraçada, né? A gente, nas notícias aí que o Nogueira leu no início, não está entre os principais, mas, assim, se olhar todos os portais do mundo, vai estar. Né? O Israel ontem, o Benjamin Netanyahu, bombardeou Teherã, né? Capital do Irã. E outras regiões onde o Irã enriqueceria o urânio para poder fazer arma nuclear, né? Isso, fatalmente, a gente via no viés de baixa do barril de petróleo. Isso, todas as bolsas hoje, o Brent vai estar estourando, né? Assim, é muito ruim você, não é comemorar, mas você vê com bons olhos bombardeios sobre uma capital de um país, né? Mas isso deve melhorar um pouco a realidade financeira do município. Você concorda com isso? Concordo, até porque assim, a gente estava sofrendo aí desde o final do ano passado já a queda no barril do petróleo. E a gente sabe que, infelizmente, né, como você falou, não vamos comemorar uma guerra, né? Mas acaba isso daí trazendo um benefício na questão do barril de petróleo. Ninguém vai torcer para que isso aconteça, para que continue a guerra, mas acaba, sim, tendo um reflexo no valor do barril do petróleo, que para Campos acaba ajudando e muito no repasse. Bom, são 7h43, a gente precisa... Nogueira. Oi, desculpa, só um instante. Fechei aqui, perdão, desculpa. Também estava espirrando aqui, esfriou e já viu, né? Para não vazar aí. A gente precisa fechar, são 7h43. Só umazinha, 30 segundos para a gente encerrar e não atrasar mais. Você assumiu a Codenca agora no último dia 10, Companhia Municipal de Desenvolvimento de Campos. Cemitério, tem muita coisa, mas teve uma situação muito polêmica, que foi a cobrança por estacionamento ali do Cais da Lapa. Isso ganhou as redes sociais, viralizou, aquela coisa toda. Foi você que determinou aquela cobrança? Tá legal, é isso mesmo? Tá certo? Vai ter alguma outra área mais que a Codenca vai fazer também essa implantação de taxa? Como é que vai ser esse processo, pelo menos nessa área de estacionamento, na sua administração aí na Codenca? Então, Cláudio, primeiramente informar que ali já existia um estacionamento. Né? Muita gente vem colocando assim, a Codenca colocou um estacionamento. Não, o estacionamento já existia. Só que era um estacionamento irregular, né? Mas que a partir de um decreto que o prefeito colocou no mês, se eu não me engano, no mês
não sei se foi fevereiro, 28 de fevereiro. Esse decreto ele deu poder à Codenca, né, novamente, porque quem cuidava dos estacionamentos antes era a Codenca. E depois, por algum motivo, passou para a IMTT. E hoje volta para a Codenca no 28 de fevereiro. E ali vem ali, uma das funções da Codenca é fiscalizar, explorar, organizar os estacionamentos públicos da cidade. Aquela ali é uma área ali que é da prefeitura, como muita gente diz, é a Marinha. Eu vi alguns comentários. Cadê a Marinha? A Marinha não fala nada. E o espaço do bombeiro foi cedido pelo município. Então, é um espaço que vinha funcionando clandestinamente como estacionamento, e que hoje a tarifa ali, se eu não me engano, é R$2 hora o fracionamento e R$5, eu acho, né? R$5 a diária. E aí teve muito, se falou muito, né? O pessoal bateu muito, mas hoje a gente já recebemos lá na Codenca alguns proprietários de estacionamento ali próximo, já reclamando, porque fizeram uma propaganda tão grande para aquele estacionamento que o pessoal está deixando lá. Porque o que acontece? R$5 a diária. Então acabou meio que tendo um estacionamento com a tarifa até social. Então muita gente bateu e está lá. E existem algumas outras áreas aí que eu não consigo dizer agora, mas eu sei porque está sendo feito um levantamento técnico, se eu não me engano, junto com não sei se é um relatório que foi passado pela IMTT, não sei bem, o Afrano que vem me passando, né? O Afrano continuou comigo lá na vice-presidência de gestão. E existem outras áreas aí também que vem acontecendo clandestinamente, estacionamento, ele precisa organizar. E agora tem de onde cobrar, né? Se acontece algum dano ao veículo, está sendo instalado câmeras também, vai ter toda uma sinalização ali, como tem que ser feito, vagas de idosos que são obrigatórias. Eu acho que a coisa ali vai dar certo. No início muita gente bate, é natural, a oposição também faz a parte dela, muitas vezes, de forma irresponsável, e não, porque vai cobrar, aquilo ali não tem ali um permissionário. Ali é a Codenca, porque nesse decreto, a Codenca ela pode tanto passar permissão, né, para algum permissionário, para alguma pessoa que tenha um MEI, né, não pode ser pessoa física, tem que criar lá o microempreendedor, mas também pode gerir. Esse aí, a companhia, antes mesmo de eu entrar, já tomou a decisão dela mesmo gerir. Tiago, a última pergunta, antes de Nogueira acabar o bloco. Tem aqui uma intervenção do Luiz Carlos Duarte Peçanha, no streaming no Facebook. Tiago, ajustando a casa como se o governo é continuação? Não, eu digo assim, o primeiro ano, o ano fiscal, ele é diferente. O primeiro ano, são dois anos que são muito sensíveis, muito delicados. É o primeiro e o último. O último você precisa fechar. O primeiro, depois que você tem uma dificuldade de fechar, como todo mundo tem, porque o último ano ele é complicado, é um ano fiscal, que eu digo, né? Um ano fiscal complicado de fechar, que é o último. Depois daquilo dali, você começa a ver, peraí, olha só, a dificuldade que a gente teve para fechar, e nós fechamos o último ano fiscal. Só que dali com a experiência é natural, é o que eu venho dizendo. Vamos dizer, se considerar que o Vladimir vai sair no dia 4 de abril, gente, quem vai sair para uma eleição, tendo uma estrutura, vai querer tomar medidas antipáticas. É responsabilidade. O Vladimir falou, olha, precisei segurar nos 6 meses, se precisar manter, né, através do estudo que estão fazendo, não, tem que segurar mais um pouquinho, ele vai segurar. Ele não está preocupado com depois de 4 de abril, a hora que ele sair, como ele vai estar na rua. Ele quer deixar as coisas no jeito, né, até porque tem uma pessoa que foi muito importante nesses 4 anos e meio aí, desde o processo eleitoral, desde quando colocou o seu nome à disposição na chapa do prefeito Vladimir Garotinho, que é o Frederico Paes. E eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, né, não só com a cidade, né, claro, que é a primeira preocupação que o gestor deve ter, mas também com quem vai assumir. Então, eu acho que, quando eu digo ajustar a alma na casa, é justamente na questão do ajuste fiscal. E não tem como você falar do ajuste fiscal e as pessoas não sentirem na ponta. Até por conta desse repasse que não vem ocorrendo aí. E não é só do governo estadual, por exemplo, na área da área social, da assistência social,
diminuiu, não só para Campos, mas no estado todo, no Brasil todo, questão do repasse. A gente vê aí o número de cartão Goitacá, Bolsa Família, entendeu? Vem tudo diminuindo por conta do reflexo que o Brasil inteiro vem sofrendo, que é diferente. Bom, vamos lá então, 7h49, meu caro Tiago Virgílio. Rapidamente aqui a gente faz uma pausa, intervalo para a gente voltar, e aí vira essa chave agora para a gente falar de política, falar de movimentação desse tabuleiro político, que, assim, para muita gente que não está ligado, o cidadão que está no corre aí do dia a dia, às vezes não está, apesar de que Campos é uma cidade muito politizada. Francimara falou que São João da Barra é mais, que São Francisco é mais, mas tem gente que alega São João da Barra, enfim. Mas vamos saber desse movimento, como é que você está acompanhando. Você é parte desse tabuleiro também, você é presidente do Podemos em Campos, e aí a gente vai voltar para continuar conversando contigo no próximo bloco. São 7h50 aqui na Folha FM, conversando hoje com o Tiago Virgílio, ex-vereador, presidente do Podemos em Campos, pré-candidato a deputado estadual, agora é presidente da Codenca, né? Que é a companhia, presidente da Codenca, junto com o Aloysio Abreu Barbosa aqui nesta bancada. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. Nesse bloco agora, tem uma dica aqui que o pessoal fica esperando sempre. Fala aí o que é bom fazer com o dinheiro, onde investir, qual a melhor maneira de investir para render mais, né, e ter total segurança no investimento, que é o mais importante de tudo. Confira aí com a equipe da Nauta XP, a gente volta a seguir. Minuto Nauta XP. As principais informações.